Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Professor, professora, coordenador pedagógico, diretor de escola e você aí que gosta do canal Merak. Hoje eu vim trazer para você aqui algumas documentações relativas ao teste de fluência leitora para primeiro ano, isso mesmo. Nós que estamos na escola, nós estamos aí aplicando esses testes de avaliação através da plataforma Criança Alfabetizada, o CAED, não é isso? Aí tem lá os testes de fluência leitora do segundo ao quinto ano, mas não tem do primeiro ano, certo? Então, a gente fica naquela, como é que a gente pode estar desenvolvendo esse teste nas crianças, tá certo? Aí pode ser de várias maneiras. Eu resolvi copiar o estilo do CAED, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar o meu Drive pessoal e você baixar todo esse documento que eu elaborei, tá bom? Eu fiz com base nos arquivos do CAED, do segundo ano, tá? Então eu peguei lá as listas de palavras que está no teste de fluência leitora do segundo ano e selecionei algumas, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui, por exemplo, é o caderno do aluno. Esse caderno do aluno você precisa imprimir apenas uma vez, tá? Então esse aqui você vai imprimir um só para você estar utilizando, assim como faz com o segundo ano, tá? Então aqui tem uma lista de palavras, vocês podem ver aqui, conhecidas, começando com um grau de dificuldade menor e aumentando gradativamente, tá? São 39 palavras, então vou aumentar um pouquinho aqui, ó, 39 palavras, começando com palavras monossílabas e depois vai aumentando o nível, 2 sílabas, 3 sílabas, depois começa palavrinhas aqui, ó, com som, com variante contextual, igual aqui gelado, que pode ser gelado, livro, pular, então palavras complexas começam a aparecer aqui também, tá bom? Então vai aumentando o nível de dificuldade. Eu peguei essas palavrinhas no caderno do segundo ano, tá bom? E fiz lá uma seleção. E aqui as palavras desconhecidas, como vocês podem ver, ó, Dala, Filo, Zico, que são palavras que até pra gente, realmente são desconhecidas mesmo, porque eu até fui pesquisar essas palavras, é interessante o significado de algumas. Então, aqui nessa parte, é muito interessante a gente aplicar, mesmo para o primeiro ano, porque a gente vai ver a questão da consciência fonética, porque muitas vezes a criança lê as palavras porque já decorou, Então vai lá ler cidade, então já lê cidade porque já decorou de tanto que aparece nos livros, e a professora fala, são palavras que às vezes a criança já decorou, e lê de forma global. Então a mesma coisa, por exemplo, em escola, Então, essas palavrinhas aqui desconhecidas é importante porque aqui a criança realmente a gente vai perceber se ela consegue ler ou não, Então, por exemplo, aqui selo, filo, será que ela vai ler corretamente ou ela decorou, Então, aqui não tem como ela decorar, porque são palavras que ela não conhece, Então, ela precisa realmente mostrar um certo conhecimento, uma certa consciência fonética para ler essas palavrinhas, tá bom? E da mesma forma, começa de 2 sílabas mais simples, depois fica com sílabas mais difíceis, 3 sílabas, e com sílabas mais difíceis, inclusive com acento, tá bom? Tem um galo cantando aqui, não sei se está saindo no vídeo aí, Mas é isso aí, viu? Só pra gente despertar aqui. Bom, então esse daqui, ó, é o caderno de treinamento fluência leitora para o aluno. Você vai imprimir apenas uma cópia, tá bom? Para você passar para o aluno. Então aqui, ó, nós temos o texto. Também o texto eu retirei aqui, ó, adaptado do caderno 102, tá vendo? Ciclo 2 desse ano, tá? Então eu fiz uma adaptação do texto para ficasse mais fácil a leitura para o primeiro ano. E aí tá aqui o texto. O dia da escola, que é comemorado dia 15 de março, a data existe para homenagear o local onde as crianças passam grande parte dos seus dias, são realizadas atividades para comemorar esse dia, cantar música, recitar, várias coisas aqui, tá bom? E aí, também coloquei aqui, ó, uma figura, que faz parte aí do teste de escrita, isso mesmo. Além do teste de fluência leitora, eu preparei uma documentação para a gente poder aplicar também o teste de escrita para as crianças do primeiro ano, já que também não tem, O CAED vem só a prova de leitura, 22 questões, e de matemática, 22 questões, mas não vem fluência leitora e nem escrita. Então também a de escrita eu preparei. A de escrita eu segui a sondagem, eu não segui o modelo do CAED, eu segui a sondagem tradicional, Palavrinhas com 4 sílabas, 3 sílabas, 2 sílabas, 1 sílaba. E aí acrescentei essa imagem aí que eu, em vez de digitar, vai mostrar para a criança, ela vai falar e depois escrever uma frase. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o caderno de resposta
Então, é o caderno do aplicador. Então, esse primeiro caderno aqui, que vem as palavrinhas conhecidas e o texto e a imagem, você vai imprimir apenas uma vez, certo? Igual no CAET, você vai imprimir apenas uma vez e você vai usar com todos os alunos da escola do primeiro ano. Já esse outro aqui, você tem que imprimir um para cada aluno, correto? Por isso tem o nome aqui do aluno, igual lá no CAET. Então vem aqui o gabarito, né? O cartão resposta, obviamente que não vai ser lido, né? Pelo celular, porque não existe lá no aplicativo o lançamento para primeiro ano. Então isso aqui é só o modelo, eu só segui um modelo, fiz igual, com bolinhas, tudo, né, para ficar bonitinho, mas é logicamente que não vai ser lido, a não ser que você criasse um aplicativo para isso, né, uma escola criasse um aplicativo para fazer essa leitura. Mas no caso aqui, ó, tá aqui um modelinho, tá certo? Aí as palavrinhas conhecidas, né, e aqui também, ó, as palavrinhas desconhecidas para você marcar. E aqui embaixo, né, como não tem cartão leitura e cartão resposta, eu coloquei aqui um espaço para você escrever o motivo que a criança não leu. Caso a criança se recusar a ler ou não conseguir ler, né, tiver muita dificuldade na leitura, você vai fazer então a descrição aqui. Eu até apliquei o teste para minha filha, que tem 6 anos, lá no primeiro aninho. Vocês podem ver aí em cima ela fazendo a leitura dessas palavras, né, conhecidas, depois as palavras desconhecidas e também o texto. Dá uma olhadinha aí, ela lendo silabando, olha aí. Vai, pode ir. Lua, sol, mãe, pai, celular, colar, sapó, bolar, medó, luva, bota, tela, leite, jogo, piloto, volume, menino, tapete, tabela, salada, colega, modelo, escola, amigo, gelador, livro, pular, pasta, flor, triste, chuva, olho, cidade, recado, escuro, futuro, cabeça, buraco, arranha. Ó, aqui está o caderno do aplicador. Essa folha também você tem que imprimir uma para cada aluno do primeiro ano, tá? Porque essa também a criança você vai ler lá para você e você vai fazer a marcação aqui, né? Igual no CAET. Então, coloquei as informações aqui, que está lá no CAET, né? As questões de compreensão só devem ser aplicadas aos estudantes que conseguem realmente ler o texto até o final e que não estejam dizendo apenas letras ou cuja silabação seja muito... que está faltando a palavrinha, engoliu aqui, depois eu arrumo e coloco lá, viu? A silabação seja muito assim, deficiente, né? Demora muito, né? Aí fica difícil para a criança entender. Então tá aqui, ó, o texto, eu fiz igual lá, coloquei aqui a contagem das palavrinhas, né? Então a numeração para você não se perder, e aqui o registro da leitura, igualzinho no CAET. Qual é a posição da última palavra lida? Então você vai colocar aqui, se parou no 36, você escreve aqui 36. Total de palavras lidas de modo errado, aí você vai ver, né? Faz o risquinho embaixo das palavras que errou, né? Palavras que teve substituição de letra, ou substituiu a palavra toda, ou pedacinhos, né? Então você vai marcar aqui também a quantidade de erros. Se obedeceu a pausa de sentido, né? Então, geralmente, primeiro ano é difícil isso acontecer, né? Da criança, não que não aconteça, mas, né? Muito difícil da criança respeitar aqui a pontuação corretamente, né? E as perguntas 1, 2 e 3. Essas perguntas, elas estão num roteiro de escrita. Aí o roteiro, que é esse documento 3 aqui, esse roteiro também você vai imprimir uma vez só, tá? Então aqui, ó, no roteiro nós temos as perguntas do teste de fluência. Então eu coloquei as perguntinhas
E aí você, se achar conveniente usar essas mesmas, você usa, senão você pode estar alterando, tá? Mas está aqui, de acordo com esse texto, qual o mês que se comemora o dia da escola, né? Eu tentei deixar um pouquinho mais aberto a resposta, porque no teste do CAED a gente vê que tem uma deficiência nessa parte, né? Às vezes a criança responde corretamente o que o teste está perguntando e a gente não tem como anotar de forma adequada lá no teste do CAED. Existe essa deficiência no teste do CAED a partir do segundo ano. Às vezes o aluno responde corretamente, mas a gente fica na dúvida porque a resposta não conta, porque é tão exata a resposta lá no teste do CAED que a gente fica agora, né? O aluno respondeu corretamente, mas eu não posso marcar aqui, o que eu faço, né? Então eu tentei deixar de forma mais aberta, tá? Então eu tentei deixar um pouquinho mais aberta, você vê aí a pertinência dessas questões, tá bom? Essas perguntas do teste Fluency está aqui no roteiro de escrita, tá bom? Então eu estou disponibilizando para vocês 4 documentos, tá bom? Vou mostrar aqui, ó. Primeiro documento é o caderno do aluno, você vai imprimir apenas uma vez, tá? Para você estar utilizando, aonde tem a ficha de leitura de palavras conhecidas e possivelmente desconhecidas, o textinho, o dia da escola e a figura, que vai ser utilizada no teste de escrita. E também estou disponibilizando o roteiro de escrita, que é esse aqui, onde tem as perguntas daquele texto e também o ditado de palavras, tá bom? Seguindo aí um modelo aí, né, que o site Nova Escola nos coloca, né? Que é uma palavrinha com mais sílabas, né? Igual aqui, polissílaba, delicada. Outra aqui, ó, trissílaba, né? Três sílabas, menina. Depois eu acrescentei mais uma, né? Para cobrar a questão da imagem. Em vez de você digitar a palavra, você mostra a imagem e a criança escreve. Depois aqui, 2 sílabas e 1 sílaba. E por fim a frase, a menina come pipoca todo dia, tá bom? Então é isso aí, tem criança que vai escrever tranquilamente. A minha filha, né, escreveu tranquilamente essa frase, né, sem dúvida, mas tem outras crianças que podem sentir bastante dificuldade de escrever, né? Então tá um teste assim, nem com um grau tão difícil e nem também muito fácil, pelo menos eu acredito, tá bom? E aí então, esses 2 documentos você vai imprimir apenas uma vez, e eu deixei aí para você no Drive 2 que você vai imprimir, um para cada aluno, tá? Então se você tiver 100 alunos no primeiro ano da sua escola, você vai imprimir 100 cópias de cada uma dessas folhas, tá? Esse primeiro documento, que é o teste aqui com as palavrinhas, tá vendo? Que é o gabarito, melhor dizendo, né? Para você marcar o xizinho aqui, e aqui o motivo não ter lido. E esse outro aqui, ó, que é o do texto, para você acompanhar a leitura do texto e também para você aplicar a sondagem de escrita, tá bom? Então esse aqui você vai entregar para o aluno, né? Depois que você fez a marcação do texto, você entrega a folha para o aluno e aí faz o ditado das palavrinhas, delicada, menina, a figura, pipoca, data, dia e aqui, a menina come pipoca todo dia, tá bom? Deixei aqui essas linhas pontilhadas para se a criança está acostumada a escrever em 3 linhas, ela pode estar utilizando 3 linhas, tá? Caso a criança não use mais 3 linhas ou não esteja usando, não tem problema, né? Você pode cobrar aí também, cursivo ou não, né? Você que sabe, tá bom? Observações sobre a escrita do aluno, então deixei um campo aqui para você estar acrescentando as observações do referente ao aluno, tá bom? E então é isso, gente, esses são os documentos que estão aí no Drive. Aí você pode falar assim, mas se eu quiser alterar alguma coisa, esse documento tudo em PDF, beleza, eu vou subir para o Drive também o arquivo original que eu mexi, né? Só que está em Excel, tá bom? Eu não gosto muito de Word, não gosto de trabalhar tabela em Word, então os documentos que eu faço geralmente é em Excel, até porque facilita, né? Seria muito difícil fazer um documento como esse aqui no Word, então eu gosto de fazer no Excel, tá? Então eu vou subir, tá, na planilha de Excel, vou deixar lá, tá? Caso você queira fazer alguma modificação, né? Ou colocar até o logotipo da sua escola, tá, ok? Então eu vou deixar também lá o documento original lá no Drive, tá bom? Em Excel. Beleza? E eu deixei aqui também, ó, vou deixar esse outro documento aqui, que é um pouquinho mais ampliado. Não vejo necessidade, tá? Porque esse gabarito não vai ser a criança que vai ler. A criança vai ler só esse daqui, que tem letras maiores, né? Vocês podem ver aqui, ó, as letras estão bem grandes para a criança não ter dificuldade na leitura. Mas esse daqui eu vou deixar também. Esse aqui é um gabarito ampliado, tá bom? Então vocês podem ver que esse gabarito aqui, ele reduzi, eu coloquei, então isso economiza uma folha, né? Então, em vez de você imprimir 3 folhas, você vai imprimir só 2, porque essa aqui já contém as palavras desconhecidas também, né? Então, você vai imprimir essa e essa outra aqui, ó, tá? 2 fichas. Se você optar pelo gabarito ampliado, que é esse aqui, aí você vai ter que imprimir 3 folhas, tá? Ó, esse está ampliado.
Então, uma folha só para as palavras conhecidas, outra só para desconhecidas, tá vendo? E desconhecidas e o texto, a escrita do texto, e a outra para a leitura, tá vendo? Mas eu vou deixar tudo lá no Drive, você escolhe qual a melhor para você aplicar. Belezinha? Então é isso, fica com Deus, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Muito bem, e você já ouviu falar aí em gamificação ou gamificação na educação? Tem interesse em saber como aplicar os princípios dos jogos no ambiente de sala de aula ou na sua escola? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, que é super atual e muito legal, você pode adquirir aí o meu livro, Gamificação, Abordagem e Metodologia de Ensino. Você pode estar lendo o QR Code que aparece aí, ou então entrando no link da bio, que está aí embaixo aí, também aparece. Beleza? Ou na descrição desse vídeo. Agora, se você gosta de filosofia e teologia, que tal um diálogo sobre a morte, sobre as incertezas da vida, sobre a fé, no meu livro Esperança Enlutada, uma vida ressignificada à luz da fé, também lançado pela Wycliffe esse ano, 2024. Você já parou para pensar sobre as causas do mal e por que Deus permite sua ação no mundo? Como podemos entender o sofrimento, a dor, a violência e as injustiças diante da certeza de um Deus que é bom? Que tal entrar em um diálogo com a teologia e a filosofia sobre nossas certezas e incertezas diante da morte e da esperança na ressurreição? Convido você a ler o meu mais recente livro, Esperança Enlutada. Ok? Espero você aí no meu próximo vídeo. Conto com a sua inscrição no canal e um like aí para ajudar o canal também. Beleza? Obrigado, fica com Deus e até a próxima.